Fala galera, beleza? Aqui é Diego Morini, preparador físico da Brasil Lutas e da seleção brasileira de Taekwondo. Hoje teremos um convidado ilustre aqui, um amigo pessoal meu e um cara muito competente no que faz, o Bruno Igreja. O Bruno Igreja é técnico da seleção brasileira júnior e ele foi técnico pessoal de um atleta olímpico, que é o Venilton. Venilton foi atleta nos Jogos Olímpicos do Rio e quem formou ele, quem fez toda a formação, todo o treinamento foi o Bruno. Então ele é um cara que tem muita história aí no Taekwondo e tem bastante coisa para passar pra gente. Então tô bem empolgado aí com a conversa de hoje. Deixa eu convidar ele aqui para. E aí, tranquilo? Fala, Diegão, tudo bem? Beleza? Primeiro, Tá antes dando de pra tudo, escutar bem, hein? tá, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Antes de tudo, queria agradecer você, dispor seu tempo aí de fazer essa live aqui comigo, tá ok? Igual eu falei na introdução, você é um cara que eu admiro muito, você tem um trabalho muito bom, eu vejo seus treinos nos campings da seleção e você tem resultado, de fato. Aí tem o Venilton aí que foi bronze mundial, foi atleta olímpico, você consistentemente coloca atletas na seleção brasileira e dentro de um estado que não está no polo, vamos dizer assim. E isso é bem interessante, é uma das coisas que eu queria discutir com você hoje. Então, obrigado por ter aceito o convite e estou bem empolgado com a conversa de hoje aí. Valeu, cara. Eu que agradeço, viu? Tamo junto, sabe que a gente é amigo, a gente é parceiro, né? Sou um companheiro de seleção brasileira. E vamos aí. Vamos aí fazer uma live legal pra galera aí que acompanha, o pessoal do Taekwondo. Todo Fechado. mundo que acompanha nosso trabalho aí. Tem bastante coisa para aprender aí com você hoje. Primeira coisa que eu queria saber, a maioria do pessoal que eu estou convidando aqui, eu começo perguntando como que começou o Taekwondo e por que o Taekwondo em si. Por que você resolveu fazer Taekwondo, cara? De onde surgiu isso? É uma curiosidade que eu tenho. Não é um esporte tão popular. Assim, cara, por que Taekwondo? Como que você descobriu e começou a treinar isso? Bom, na verdade, o meu pai, ele é faixa azul de judô. Uhum. Então, ele, o meu avô, sempre foram praticantes de judô. Então, eu já tinha um conhecimento de arte marcial através deles. Mas o meu mestre, Júnior Marcel, a academia dele ficava, vamos dizer assim, de fundos com a casa da minha avó. Então, toda vez que eu saía da escola, eu passava pela frente da academia dele e escutava a galera dando quirrá, gritando lá para cima, né? E uma vez eu tive a curiosidade de subir, que a academia dele era de 2 andares, para ver o que era aquele grito que a galera dava lá toda vez que eu passava que saía da escola. E foi meu primeiro contato com o Taekwondo. Quando eu cheguei lá, eu vi a galera treinando Taekwondo. A mestre me perguntou se eu queria conhecer e tal. Eu falei que eu tinha curiosidade. E desde aí foi o primeiro contato que eu tive. E foi amor à primeira vista do Taekwondo. Mas antes disso eu treinei Karatê, treinei capoeira, fiz judô. Só assim por passagem, entendeu? Não muito aprofundado o treinamento nessas artes marciais. Mas Taekwondo foi a que eu realmente me apaixonei a partir daquele momento que eu subi lá na academia do mestre. Legal. Então a gente pode dizer que o K-Rap é uma boa estratégia de marketing aí para a gente fazer nas nossas academias. Botar todo mundo para gritar pode ser uma boa estratégia para chamar mais alunos. Com certeza, chama bastante atenção, né? Legal. E eu queria saber um pouco da sua trajetória como atleta, como que foi, você conseguiu competir em que nível, como que foi a sua trajetória como atleta? Bom, eu comecei a treinar taekwondo com 8 anos de idade, né? Como Aham, eu falei para você. A competir mesmo foi com 11 anos. E desde então, nunca mais parei de viajar. Eu aham. praticamente eu acho que só tem uns 2 ou 3 estados do Brasil que eu não conheço. Que eu viajei muito através do taekwondo como atleta. A minha carreira, eu tive uma medalha de bronze, esqueci de citar para você, tive uma medalha de bronze na categoria infantil, né? E fui medalhista de bronze na categoria juvenil, no brasileiro, brasileiro infantil e juvenil. E também fui medalhista de bronze no primeiro ano da categoria sub-21.
né? Legal. E sempre fui um atleta integrante da seleção amapaiense de taekwondo Uhum. por vários anos. E parei de lutar realmente quando abri o meu projeto social, né? Mas uma das coisas que marcaram muito a minha carreira de taekwondo foi em 2012, quando eu disputei a Copa do Brasil e fui vice-campeão, né? Onde nesse ano foi um ano que eu fiquei como segundo do ranking, foi logo quando começou o ranking Aham. brasileiro e ficando somente atrás do Guilherme Dias, né? E na Copa do Brasil pude fazer a final com ele. E o Guilherme Legal. Dias, logo depois, foi no momento que o Guilherme Dias estava estourando aí, logo no ano seguinte, foi medalhista de bronze no Mundial em Puebla, no México. Então, E foi que ele é ali um pouco que... mais alto que você também, né? Oi? Ele é um pouquinho mais alto que você também, né? Ah, a diferença era absurda, né? A gente lutou na categoria 58 quilos, eu batia na cintura do cara. Legal, bacana. E eu queria saber como que foi essa transição sua de atleta para técnico. Você falou que foi quando você iniciou esse projeto social. Como que foi essa oportunidade do projeto social? Quando caiu a ficha e falou, cara, não sei se eu vou conseguir conciliar as duas coisas. Como que foi isso? Foi assim, meio que o meu mestre, o mestre Júnior, ele tinha uma visão. A gente aqui na Amapá, na verdade, a gente sempre teve uma necessidade, uma carência de ter um grande grupo de técnicos, né? Assim, que pudesse viajar para as competições nacionais. Devido à distância, uma grande dificuldade que a gente sempre encontra aqui é a dificuldade geográfica. Aqui no Amapá, ou você sai de barco ou você sai de avião. Não tem como a gente ir para as competições de carro, de ônibus, né? Então, como vocês gostam de tirar barato comigo, né? Nos campos da seleção, né? Então, a gente tem essa grande dificuldade de logística. Então, a gente até tem alguns técnicos aqui, muitos técnicos, só que nem todo mundo tem condições financeiras de viajar. E em 2008, quando eu ainda era atleta, né, o mestre Júnior começou a me incentivar a viajar para as competições nacionais para sentar como técnico dos atletas que lutavam pelo Amapá. Eram atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, que, na verdade, eles eram filiados no Amapá, só que moravam na cidade grande e eu viajava para as competições só para sentar com eles. Um exemplo, Íris, Galacho, o próprio Henrique, entendeu? E vários outros atletas da categoria juvenil que naquela época eu viajava para competir e acabava sentando como técnico deles. Daí eu fui ganhando uma experiência como técnico, meio que o mestre Júnior vinha me preparando para a minha carreira dessa transição. Em 2009, o mestre Júnior me convidou para ingressar num projeto social do Mais Educação, que é do governo federal, onde eu dava aula para cerca de 150 alunos numa escola pública. Lá, a única coisa que eu ganhava era R$ 120, que era tipo um vale transporte, e que não pagava uma semana de gasolina do meu carro, né? Não dava nem para encher o tanque. Então, se E pagavam para trabalhar. com certeza. E o mestre Júnior falou, ó, vai lá, vamos, tenta a carreira, vai lá, dá aula de taekwondo no projeto social, acredito que vai ser legal para você, vai ser uma boa experiência. O máximo que pode acontecer não dar certo você continuar com a carreira de atleta, mas eu acredito que dá para conciliar os dois. Naquele momento até falei para ele, pô, mas eu quero ser atleta, eu não quero ser professor, eu quero ser atleta. Aí ele falou, não, mas vamos tentar expandir o taekwondo e eu acho que você tem uma característica de liderança que dá para tomar frente de um projeto. E foi lá que eu conheci o Venilton, né? Foi lá que o meu primeiro contato com o Venilton estudava nessa escola, que se chama Reinaldo Damasceno, e ficava numa área periférica. E daí, no primeiro ano, né, desse projeto, eu formei uma equipe e a Academia do Mestre Júnior, há 10 anos consecutivos, era campeã estadual do Campeonato Paulista de Taekwondo, né? E eu sempre competindo como atleta pela academia dele. Esse foi o primeiro ano que eu competi e também levei uma equipe para participar contra a academia no qual eu fui nascido e criado, né? E nesse primeiro ano, já com o projeto, a gente conseguiu ser campeão amapaense, com um Entendi. Então, projeto social. já no seu projeto você já entrou como outra equipe. Você não entrou pela equipe do seu mestre, então, já esse. Não, nós já entramos como a nossa equipe do Reinaldo Damasceno, que era do Mais Educação. E no Entendi. primeiro ano já, fazendo atleta, só faixa colorida, né? A gente conseguiu tirar a invencibilidade da Academia do Mestre Júnior de 10 anos já, que ele já vinha ganhando as competições, né? Ganhava tudo, a Academia do Mestre Júnior ganhava tudo nessa época. E foi aí que eu comecei a conciliar minha carreira de atleta como técnico, entendeu?
E Legal. meninos 12, e aí levando sempre. Aí eu comecei a levar umas equipe pequena aqui do meu projeto para competições aqui em Belém do Pará. A gente viajava de navio para umas competições. E aos poucos a gente foi ganhando um pouco de experiência, entendeu? Tinha muita união dos pais, dos alunos da comunidade, apesar de serem pessoas de baixa renda, mas uma coisa que chamava muita atenção era a união de todos para que a molecada pudesse ter oportunidade de vencer na vida através do esporte, né? E foi dando certo, foi daí. Foi daí que eu comecei a minha carreira como técnico. Legal, bacana. Só um parênteses aqui, o Henrique Precioso aqui fez um comentário, sou fã desse cara, um dos grandes nomes da nova geração de técnico aí. Abraço para Henrique, referência aí para acho que todo mundo conhece ele. E cara, você estava falando de projeto social, isso é algo que eu acho bem interessante. O taekwondo ele não está inserido nos grandes polos, nos grandes clubes. Então, o que acontece? Pega o judô, por exemplo, está no Pinheiros, no Sojipa, no Minas Tênis Clube. Então, os grandes clubes do país, eles normalmente têm judô. O taekwondo ele não está inserido, pelo menos o alto rendimento em si não está inserido nesses clubes. Talvez eles tenham recreativo, mas não como alto rendimento. Então, basicamente, o que a gente vê por aí são os atletas treinando em equipes que são subsidiadas por prefeitura ou em projetos sociais. Então, basicamente, as pessoas que são técnicos, que sobrevivem sendo técnicos, normalmente elas vêm de uma dessas duas vertentes. Ou eles recebem alguma verba da prefeitura, ou eles trabalham em algum projeto social. E eu queria que você falasse como que você conseguiu para fazer um projeto social, quando que você começou a ser remunerado como técnico. Você falou, não, eu sou remunerado como técnico, para dar uma dica aí para as pessoas que, eu quero ser um técnico de alto rendimento. Como que eu tenho que fazer para conseguir ser remunerado e começar a viver, né, igual um trabalho normal? Eu trabalho e sou remunerado por isso. Qual que seria o caminho? Qual que seria uma dica aí que você daria para os técnicos que estão iniciando? Bom, do exemplo que você deu, né, de que a maioria dos técnicos hoje, eles, na verdade, quem tem incentivo hoje, na verdade, nesse sentido que você falou, de clube, prefeitura, geralmente são atletas de São Paulo ou Santa Catarina, que é onde tem os jogos regionais e abertos, não é isso? Uhum, isso. Em outros estados, geralmente a gente não tem essa realidade, né? Uhum, Aqui no Amapá, a minha carreira como de muitos técnicos começou com muita dificuldade, mas eu sempre tive o apoio do meu mestre e da minha uhum, família, né? Então, as primeiras viagens que eu sempre fiz, o meu pai ele sempre teve uma amizade com o empresariado aqui no estado do Amapá, então ele sempre teve muitos amigos que puderam me ajudar. E eu também tive o pai de um aluno que treinava aqui comigo na academia, quando eu abri o meu projeto social, porque só para te entender o contexto, em 2010, o governo, naquele período de transição de governo, aqui no estado do Amapá, encerrou o Mais Educação. E aí cortaram o taekwondo. Aí, na época, os pais se juntaram, queriam continuar o taekwondo. Alguns quiseram iniciar um abaixo-assinado para que a gente pudesse realmente continuar com o taekwondo na escola. Só que aí mudou de diretor e o diretor também não queria que continuasse nenhuma das outras modalidades até que o governo federal desse condições para eles, entendeu? E aí foi que, naquela época, por incentivo da minha esposa, né, da minha família e de alguns amigos, inclusive do meu mestre, eu tinha um espaço atrás da minha casa e resolvi abrir o projeto social lá, era um espaço mais ou menos 5 por 5, e resolvi abrir o meu próprio projeto social, onde eu denominei como Nascidos para Vencer, Desistir Jamais, entendeu? E aí convidei aqueles alunos que eram do antigo projeto Mais Educação para irem para lá. Só que é um bairro um pouquinho distante, mas não é tanto assim. E foi que cerca de uns 30, 35 alunos foram para lá. Inclusive o Venilton foi para lá treinar. Naquela época ele não era competidor, ele ia mais para atazanar a minha vida mesmo, entendeu? O moleque do jeito que tu sabe que ele é, né? Então, assim, e aí eu comecei, a gente sempre fez muitas ações, digo, aqui, bingo, rifa, jantar beneficente, entendeu? Venda de camisa, adote um atleta, que foi até um projeto que o mestre Júnior trouxe daí de Santos, que era do Fábio Goulart, que é o mestre do Henrique Precioso, que você falou que era mandar um abraço para o Henrique, é meu amigo, irmão, entendeu? Irmão que o taekwondo me deu. Então, a gente começou a fazer essas ações para poder viajar. Nessa época, o meu projeto social se dividia entre
a parte socioeducacional, que é a parte social, onde eu dava aula gratuito, e eu tinha uma certa turma que era para pessoas que pagavam realmente, que tinham condições de pagar. A maioria eram os pais de alguns alunos, ou então alguns pais, moradores daqui da localidade, que pagavam para treinar. Era assim que eu me sustentava. Mas, na verdade, naquela época, eu dependia mais do recurso dos meus pais, né? Que eu morava na casa deles. Aí eu comecei a formar atletas. Comecei a formar atletas para colocar na seleção brasileira. E foi que eu abri o projeto em 2011. Mas quando foi em 2012, eu vi que realmente não dava para conciliar as duas coisas. E aí foi que eu peguei e falei, ó, vou encerrar minha carreira de atleta e vou virar realmente somente treinador de taekwondo. Entendi. Comecei a colocar atletas na seleção brasileira e começar a fazer atletas bolsista federal. E Entendi. automaticamente, esses atletas que começaram a se tornar bolsista federal começaram a me remunerar para que eu pudesse realmente me manter no esporte, entendeu? Entendi. Então, aí, dessa forma, a gente começou a montar uma grande estrutura, onde eu fui fazendo parcerias de academia de musculação, com nutricionista, fisioterapeuta, porque o projeto começou a se tornar tão grandioso, onde as pessoas começaram a querer vincular a sua imagem ao projeto, fazer grandes parcerias realmente, entendeu? Entendi. E aí os atletas que se tornaram bolsistas começaram a me remunerar para que eu pudesse pagar minhas passagens, pagar minhas viagens e manter no taekwondo. E foi assim que a gente foi crescendo, né? Legal. A Marília Chaves está falando aqui que o Norte e Nordeste sofre muito por conta do apoio. O que tu dá aí de dica? A minha esposa está aqui do meu lado e ela está lendo os comentários para mim, entendeu? Ah, tá. Ela está falando aqui que teve um comentário os Marília comentários. Chaves. Ela está falando que a Marília Chaves disse que o Norte e o Nordeste sofrem muito Com a falta de apoio. com a falta de apoio, né? Sim. De fato, Bom, as coisas estão mais concentradas aqui na região sul-sudeste. Realmente, aqui o Amapá, o primeiro passo que eu dei na minha carreira como técnico foi investir em camp. Eu, como técnico, não mandar atleta, mas eu ir em busca de conhecimento. Viu? O primeiro passo foi esse, eu ir em busca de conhecimento. Então, uma pessoa que me ajudou muito nisso foi o Diego Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, que é o treinador que fez a Iris Tang Singh, nossa atleta olímpica também. Inclusive, O Rodney... aqui embaixo, hein? O Rodney Saraiva foi um técnico que eu fui também até ele para fazer camp com a seleção brasileira, na época, na academia dele. Me ajudou muito, me recebendo na academia dele, dando moradia para que eu pudesse aprender. O Lécio, que na época era técnico também da seleção brasileira juvenil. O mestre Rivonaldo também foi uma pessoa que na época me ajudou bastante. Então, eu sempre viajei para onde tinham... para lugares onde tinham treinadores que tinham atletas de referência, para poder ter conhecimento. Esse foi o primeiro passo. Eu investi na minha carreira, entendeu? Para ganhar conhecimento. O segundo passo foi realmente tentar fazer parcerias, né? Porque a gente sabe que para te criar uma grande equipe multidisciplinar, ou você paga ou você faz parcerias, né? Então, eu comecei a investir em parcerias, realmente em busca de profissionais que pudessem somar com a minha equipe para que a gente pudesse montar uma grande estrutura. Então, quando eu obtive um bom conhecimento de taekwondo, de treinamento, que eu pudesse montar um método de treinamento meu próprio, que eu acreditasse que ele fosse dar certo, eu fui em busca de profissionais que acreditassem também nesse método de treinamento. E aí foi que a gente foi montando uma boa equipe. Aí vem o outro passo, que é o quê? Levar essa equipe para as competições nacionais. Quais são as competições? Eu comecei a mirar nas competições chaves, que é o quê? Campeonato Brasileiro, que é as competições logo que... Eu sempre falei para meus atletas o seguinte, a nossa competição chave é o Campeonato Brasileiro, porque ele vai te dar um título nacional e vai te dar notoriedade no estado do Amapá, que pode te possibilitar um patrocínio e também a Bolsa Atleta Federal, né? Sim. E aí, depois você ganhando a Bolsa Atleta, você vai conseguir se manter no esporte e aí você vai poder planejar a tua carreira como atleta de taekwondo. Então, para que a gente pudesse levar a equipe, a gente se planejava desde o início do ano. Selecionava quem eram os atletas, iniciava o treinamento com eles e aí vinha fazendo as ações. Rifa, bingo, festa na academia, entendeu? Cinema na academia.
venda de camisa, nós fizemos também já pedágio. Ainda bem que sua esposa Entendeu? está aí do lado, hein? Senão você não ia saber nada disso. Ela tá me dando cola aqui. Entendeu? Porque Diego, que ao lado de um grande homem você tem uma grande mulher. Então ela tá aqui comigo porque ela, desde o início do meu projeto, ela sempre foi uma das minhas maiores incentivadoras, entendeu? Então, muitas ações saíram assim porque a gente sempre esteve junto, trabalhando realmente. O meu projeto não sobrevive. Quem aparece é geralmente o tutor do projeto, né? Mas ao meu lado tem uma grande equipe, né? Sim, então sim. ela é uma grande parceira que sempre esteve do lado. Então a gente sempre fez essas ações, pedágio, inclusive no sinal, sabe? Eu falava para os alunos, ó, se a gente tem um sonho, a gente tem que ir em busca dele. Claro que no fundo, a gente sente um pouco de vergonha de estar indo para o sinal, pedir dinheiro, levantar um cartaz, dizer ajude um atleta, mas é por uma boa causa, entendeu? Sim. Era por uma boa causa. Era um sonho que a gente tinha e que a gente precisava fazer para alcançar. Então a gente fazia isso. E, graças a Deus, os nossos atletas, sempre nas competições que a gente nunca chegou para participar, mas sim realmente para brigar pela medalha de ouro. Afinal de contas, a nossa trajetória não era uma trajetória que fizesse com que a gente chegasse lá com o pensamento de chegar numa medalha de bronze, ou então de, quero ganhar uma luta, duas e já está valendo. Não. Tudo que a gente fez tinha que chegar realmente para brigar por uma medalha de ouro, entendeu? E foi assim que a gente foi crescendo. Aí a Yara tá perguntando o projeto como técnico. A Ianca Nayara, ela perguntou aqui qual é o seu projeto, objetivo ou seu sonho como técnico hoje. Bom, quem me conhece, quem está muito próximo de mim esse ano e quem me acompanha pelas redes sociais, sabe que eu botei como meta para 2020 que seria o meu melhor ano como técnico, né? Ano passado, eu acredito que eu obtive uma boa atuação como técnico, não só com a minha equipe. Afinal de contas, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos 8 medalhas. Então, foi muito bom. No Pan-Americano, que você acompanhou, você fez parte de toda a preparação, sempre esteve com a gente nos camps. Você viu, a gente conseguiu fazer uma boa campanha também com os atletas da seleção brasileira. E eu botei como meta para 2020 que ia ser o meu melhor ano, né, como técnico. Eu ia me focar muito na minha carreira, em estudar e realmente ter um grande resultado. No ano, já no Grande Slam, já foi uma grande performance que a gente teve. Consegui colocar 3 atletas na seleção, 2 como titular e 1 como reserva. Conseguimos aí, o Venilton voltou para o estado do Amapá, a gente conseguiu fazer o Venilton, mesmo com uma lesão no joelho, em 1 mês e meio, conseguir fazer uma preparação onde a gente conseguiu colocar ele em condições de luta, de participar do campeonato, e ele fez uma grande atuação, né? E eu tinha como meta, que aí eu vou revelar para vocês, né, que é mais próximo sabe disso, como meta, assim, o meu sonho é fazer um grande trabalho junto com a nossa equipe da seleção brasileira, no qual você faz parte, para que, quem sabe, a gente possa brigar por uma grande medalha nos Jogos Sul-Americanos da Juventude e na Olimpíada da Juventude, né? Realmente dedicar para que a gente possa fazer com que o Brasil alcance lugares ainda maiores, como conseguimos em 2019, tanto com a seleção brasileira juvenil, como principalmente com a seleção brasileira principal. E esse é meu sonho, né? Quem sabe estar como técnico nos Jogos Sul-Americanos ou nos Jogos Olímpicos da Juventude. Isso se a gente continuar fazendo esse grande trabalho e se Deus permitir, né? Legal, bacana. Cara, eu queria que você contasse um pouco. Você foi o treinador do Venilton e você criou, fez toda a preparação de base e até ele chegar nos Jogos Olímpicos. Então você tem o conhecimento da formação, de fato, de um atleta olímpico e que foi medalhista também em um campeonato mundial. Então eu queria que você falasse um pouco como que foi essa trajetória do Venilton, como que foi a preparação dele, quando que você se ligou, por exemplo, que ele podia ir para um mundial e ser um medalhista mundial, de fato, que isso é bem relevante. Quando que você se ligou que ele podia ir para uns jogos e como foi essa preparação? Então, conta um pouquinho dessa história, que isso é algo que acho que interessa para todo mundo. Bom, eu costumo dizer que eu sonho muito alto, né? E quem está ao meu redor tem que sonhar grande também. E o Venilton, em 2012,
ele ganhou todas as competições que tinha no juvenil. Ele foi campeão do Open Cidade Maravilhosa, campeão brasileiro. Ele só perdeu, na verdade, a Copa do Brasil, né? Na semifinal ou na final, o Bozena. Sempre foi um calo no pé do Venilton, o Bozena lá do Paraná, um grande atleta, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Mas o Venilton, nesse ano, foi escolhido o melhor atleta do Brasil, em 2012. Mas só que, naquela época, eu não tinha tanta informação sobre a questão dos critérios. Mesmo naquela época, a gente não tinha tanto assim, acesso ao portal, de como eram os critérios para ingressar na seleção brasileira e tal. Então, eu não tinha me ligado muito de como é que era para ele se classificar para o adulto. Eu achei que ele ficando em primeiro no ranking juvenil, automaticamente ele já estava classificado para o Grande Slam 2013, que era o último ano dele, na verdade, no juvenil, foi em 2012. E aí ele terminou em primeiro do ranking, mas só que, infelizmente, ele não se classificou, porque ele tinha que estar vindo competindo no sub-21 ou no adulto e ter ficado entre os 3 do ranking. E aí foi que ele foi escolhido em 2012 o melhor atleta do Brasil, no juvenil, né? E faltando uma semana e meia para o Grande Slam, né? O atleta um atleta que eu me lembro que tinha o card, já tinha um card, né? E o atleta que tinha sido chamado no card foi um atleta de Brasília, o Felipe Azevedo, e próximo do Grande Slam ele quebrou o braço no treinamento. E aí foi que a CBTKD entrou em contato com a gente aqui no Amapá, dizendo que o segundo a ser chamado no card, a opção era o Venilton. E perguntaram se ele estava treinando. Obviamente que naquele momento a gente disse que ele estava treinando, né? Mas na verdade o Venilton não estava treinando, ele estava de férias, né? E aí perguntaram, vocês conseguem trazer ele para o campeonato? Mas ele vai lutar na categoria 54, a gente vai chamar ele no card, o cara que ia se chamar no card quebrou o braço. Falei, na hora, estamos preparados para tudo e vamos embora. Eu já tinha uns atletas classificados, só que era no juvenil, então eu já ia com 3 atletas no juvenil. E foi que o Venilton foi. Naquele dia, quando nós chegamos, a seletiva foi no Rio de Janeiro, a nossa estratégia era o seguinte, era ele se fechar, se armar na defesa e toda vez que os caras chutassem ele ir pro clinch e dar um anti-agui. Era só isso. E não cansar, entendeu? E tentar abrir 12 pontos de diferença para acabar a luta, entendeu? E aí foi que na primeira luta dele, ele pegou logo o atleta que tinha sido campeão brasileiro e era líder do ranking adulto. Cara, o Venilton ganhou dele de uma tal forma que eu não consigo explicar até hoje. O cara ficou totalmente perdido e o Venilton ganhou com a diferença de 12, era de 12 pontos naquela época, acho que era 12 ou era 20, não lembro direito. Entendeu agora? Mas o Venilton ganhou com a diferença máxima de pontos e ele foi passando a luta, ganhou outra luta e foi passando e a gente passando só nisso. Se defendendo, amarrando a luta e dando anti-agui, os caras não viram de jeito, mas não conseguiu. Final, né? E fez uma grande luta com o Bozena, foi uma luta muito disputada, a melhor luta, assim, uma das melhores lutas do campeonato, assim, mas só que ele acabou perdendo. E ali foi que eu vi que ele tinha condições de ser titular da seleção brasileira na categoria 54, que ele era um cara diferenciado, porque ele tinha um bom biotipo e tinha uma qualidade técnica que nenhum atleta assim tinha, que a gente não conseguia visualizar para o momento que o taekwondo estava vivendo, que era o taekwondo moderno, onde já tinha sido inserido o colete eletrônico, o capacete eletrônico, entendeu? Então era uma realidade diferente, onde aquele atleta que conseguisse chutar mais no rosto, com certeza levaria muita vantagem, onde tivesse uma maior altura ou tivesse facilidade para chutar no rosto. Aí foi ali que a gente viu que ele tinha grandes condições, né? E foi que a gente trabalhou o ano de 2013 todinho, muito forte, para que ele ganhasse um pouco mais de musculatura, ganhasse um pouco mais de corpo, né? Fosse um atleta não só alto no 54, mas também fosse um atleta forte. E tá conseguindo escutar?